Olá pessoal, este é o nosso primeiro momento, nossa primeira aula e vamos estar tratando do conteúdo de geometria plana. A geometria plana, vamos primeiramente ver um conceito básico de geometria. Geometria plana, ou também chamada geometria euclidiana, é a parte da matemática que estuda as figuras que não possuem volume. A geometria plana também é chamada de euclidiana, uma vez que seu nome representa uma homenagem ao geômetra Euclides de Alexandria, que é considerado o pai da geometria. Também é curioso notar que esse termo geometria é a união de duas palavras, geo, que significa terra, e metria, medida. Assim, a palavra geometria significa medida de terra. Vamos para alguns conceitos básicos de geometria plana. Alguns conceitos que são de suma importância para que nós possamos entender a geometria plana. A saber, vamos falar um pouco sobre ponto. Ponto, ele tem um conceito adimensional. Nós não temos como conceituar diretamente. Ele não possui dimensão. Os pontos ele determinam uma localização no plano e são indicados sempre com letras maiúsculas do nosso alfabeto. Como, por exemplo, vou estar marcando aqui um ponto neste material, identificando com uma letra do nosso alfabeto, letra A. Então, nós chamamos ponto A. A reta, um outro conceito, representada por letra minúscula do nosso alfabeto. É uma linha ilimitada, unidimensional. Possui apenas o comprimento como dimensão. E pode se representar em três posições: horizontal, vertical e inclinada. Vamos ver esse exemplo. A reta horizontal, a reta vertical e a reta inclinada. Dependendo da posição das retas, quando elas se cruzam, ou seja, elas vão possuir um ponto em comum, são chamadas retas concorrentes. Por exemplo, nós temos aqui a reta R e a reta S. Elas têm um ponto em comum marcado exatamente aqui. Nós podemos traçar aqui, identificar como um ponto B, o encontro entre a reta R e a letra S. E a reta S são chamadas retas concorrentes. As retas paralelas, reta U e a reta V, elas jamais vão se encontrar. Se ela não possuir nenhuma inclinação, nenhuma das duas possui nenhuma inclinação, elas vão permanecer paralelas infinitamente. E temos também a reta coincidente, que estão posicionadas, sobrepostas. Reta A é igual a reta B, como podemos ver neste exemplo. Segmento de reta. Diferente da reta, que nós já vimos a definição, o segmento de reta ele é definido como uma parte da reta, o qual está delimitado por dois pontos. Então, nós vemos aqui um exemplo. Tomada uma reta, marcamos dois pontos distintos na reta, esse se chama segmento de reta. A semirreta é limitada somente num sentido, visto que possui início e não possui fim. Então, nós vemos aqui a semirreta é marcada até um ponto e infinitamente na sequência. A reta ela é infinita nos dois sentidos. A semirreta infinita em apenas um sentido. E o segmento de reta marcado em dois pontos, como nós podemos ver aqui neste exemplo. Plano corresponde a uma superfície plana bidimensional, ou seja, possui duas dimensões, comprimento e largura. Nessa superfície que se formam as figuras geométricas. Então, como nós podemos exemplificar um plano? Nosso quadro de giz, nosso quadro branco, é um plano. A tela do nosso celular, a nossa mesa de trabalho é considerado um plano. Ângulos. Os ângulos são formados pela união de dois segmentos de reta, a partir de um ponto comum, chamado de vértice do ângulo. Eles são classificados em ângulo reto, como nós podemos ver aqui. Como é o ângulo reto? É o ângulo que é igual a 90 graus. Sempre será identificado por esse quadradinho e um pontinho.
identificando que é um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Como exemplo, nós podemos ver no futebol, quando a bola passa lá no cantinho da trave, no alto, nós dizemos que a bola foi no ângulo, ou seja, às vezes chamado também no L, ou seja, ali é formado um ângulo de 90 graus. Temos também um ângulo agudo, é um ângulo menor que 90 graus, é chamado ângulo agudo. Nós temos também um ângulo raso. O ângulo raso é um ângulo igual a 180 graus. Nós podemos tomar como exemplo aqui o relógio, quando falta 15 para as 3, ele está formando um ângulo raso. Temos também um ângulo obtuso, é um ângulo maior que 90 graus, e no caso menor que 180 graus. Então, esses são nossos exemplos de ângulo, pessoal, e nós estamos encerrando aqui neste momento. Ok? Valeu!